Bom, senhores, tudo bem com vocês? Bem-vindo para mais um vídeo. E dessa vez vamos responder uma pergunta. Bombeiro civil tem direito a 30% de adicional de pelosidade? Isso é uma dúvida que muita gente tem, principalmente o pessoal que estão começando recentemente na área, tá? Primeiramente, a gente vai abordar aqui três situações, três temas. Primeiro tema vai ser referente ao que é uma perigosidade. Eu já falar um pouquinho de forma rápida. É claro que não dá para entrar muito a fundo a questão da perigosidade, explicar com mais detalhes, mas de uma maneira mais artificial, só para vocês poderem ter uma noção da diferença dela para a insalubridade, que é outra situação que acaba também causando um adicional ao trabalhador quando está exposto a um determinado risco em si. Já o próximo tema seria referente: quem tem direito ao adicional de perigosidade? Quem são essas pessoas que têm o direito de estar recebendo essa perigosidade? E o último item aqui é referente: qual é a lei? O bombeiro tem esse direito? Se tem ou não tem, tem alguma lei em si que fala sobre? É isso que a gente vai estar aqui abordando referente a esse vídeo, tá bom? Então vamos lá para o nosso primeiro tema. Para começar aqui de forma rápida e direta, a perigosidade é um termo usado para descrever atividades ou condições de trabalho que expõem o profissional a um risco elevado, isso é muito importante, como incêndio, explosão, produtos inflamáveis, energia elétrica, violência física, e quando um trabalhador em um ambiente considerado perigoso também acaba recebendo esse direito. É claro que tudo isso passa por uma análise de um profissional, é feita uma verificação do cenário para poder dar ou não esse direito ao trabalhador de estar recebendo 30% de adicional de periodicidade sobre o seu salário base. É muito comum o pessoal confundir periodicidade com insalubridade. Como que funciona ambas as situações? A periodicidade, como falei aqui agora para vocês, ele está muito relacionado a esses riscos de incêndio, explosão, produtos inflamáveis, energia elétrica, violência em si. Tudo isso dá ao trabalhador o direito da perigosidade. Mas o que leva esse risco a ser diferente do risco que está na parte de insalubridade? Primeiramente, um termo que o pessoal utiliza muito aí fora para poder entender a diferença, fala que o risco da insalubridade é um risco que está ativo, ele está acontecendo dentro daquele ambiente. Já a perigosidade é um risco inativo. Como assim? Ele está lá, ele existe, porém ele não está ocorrendo. Mas a qualquer situação, qualquer imprevisto, ele pode vir a acontecer. Pode se tornar um ativo. Como assim? Na insalubridade, uma questão que traz muito direito ao trabalhador de estar recebendo é a questão quando ele está exposto a um determinado ruído, aonde através de uma análise mostra que o trabalhador está exposto a um cenário que possui um nível de ruído e o tempo de exposição dele nesse cenário acaba causando algum dano ao trabalhador quando está exposto a esse ruído. Então, a insalubridade é uma coisa recorrente que vai ocorrendo dentro do local de trabalho. O trabalhador ele fica exposto a essa situação e ele vai sofrer esse risco. É claro, tudo isso dentro de avaliações técnicas. Também é colocado equipamento de proteção individual para o trabalhador, mas muitas vezes isso acaba não sendo o suficiente. Então o trabalhador ele fica exposto a esse risco e acaba fazendo o empregador
ter a obrigação de pagar para ele esse direito desse adicional de insalubridade, podendo ser de 10, 20 a 40% sobre o salário, tá? Mas lembrando, tudo isso é através de uma análise de um profissional. Se você está exposto a uma situação desse tipo e não recebe insalubridade, aí você tem que recorrer aos seus direitos dentro de uma perícia, comprovar se você tem realmente esse direito ou não, tá? Se por acaso você está numa empresa que não segue essa diretriz, não faz essa análise, tá bom? Então isso é uma situação que existe muita coisa envolvida para poder comprovar realmente se tem ou não. Já a perigosidade, como falei para vocês, é um risco inativo. Exemplo, um profissional que tem muito comum nas empresas, que acaba recebendo muita perigosidade, são aqueles profissionais que fazem abastecimento dos recipientes de gás das empilhadeiras. Esse pessoal que faz o abastecimento, ele está exposto a uma situação onde pode vir a ocorrer um incêndio e uma explosão. Então, naquela atividade dele, mesmo ele estando totalmente equipado, fazendo todos os procedimentos corretos, fazendo tudo o que foi determinado, ele está lá exposto a esse risco. Só esse risco está inativo. Esse risco, só se tiver alguma situação que não foi prevista ou algum procedimento que não foi obedecido, vai acabar causando esse acidente, causando esse risco desse cilindro explodir ou do gás vazar e pegar fogo. Então, a perigosidade, você está pagando o trabalhador para ficar exposto a um risco que pode ou não vir a acontecer. Já a insalubridade, você está pagando o trabalhador para um risco que ele já está exposto. Ele está constantemente exposto àquele risco. Tá bom? Então, isso é uma forma bem rápida para a gente poder pular para o próximo tema. Lembrando que esse detalhe aqui, esses procedimentos, ele é muito mais complexo. Exige um vídeo um pouco mais apropriado, um vídeo um pouco maior, só para essa parte apenas. Então, quem tem o direito? Na nossa NR número 16, assim também como outras normas e até mesmo sindicatos, já dão como direito a questão da perigosidade para determinados trabalhadores que estão expostos a situações específicas. Como, por exemplo, aqui temos 3 profissionais aqui que são comuns de receber perigosidade, que são os profissionais da parte de eletricista, que trabalham em altas tensões, eles acabam recebendo perigosidade, que é o correto, devido à exposição do risco que eles estão. Segurança, os vigilantes em si, o pessoal responsável pela parte patrimonial da empresa, eles também têm esse direito. Por que eles têm esse direito? Eles têm devido à exposição deles, que tem que receber pessoas, acabar até mesmo agindo de uma forma física, é claro, tudo dentro dos procedimentos na qual eles são orientados, que acaba ficando muito exposto a situações onde pode vir a ocorrer violências físicas. Então, por causa dessa situação, dessa exposição deles, eles também acabam recebendo perigosidade, tá? É claro, depende muito da categoria, do tipo do serviço que vai executar, que pode também avaliar essa situação, se ele tem ou não esse direito, tá bom? Lembrando que eu falei, muitas vezes nós temos algumas normas ocultas, vamos dizer assim, normas que a gente não ouve muito falar, mas é importante a gente sempre estar consultando, que é a questão de algum procedimento de algum sindicato que coloca como obrigatório, ou até mesmo uma lei que foi lançada, podendo ser que é mesmo uma lei municipal, estadual, que muitas vezes também acaba dando direito a esses profissionais de estar recebendo perigosidade. E aqui embaixo nós temos também os trabalhadores, que trabalham em áreas onde estão sujeitos a risco de explosão e também de incêndios. Então, locais onde tem explosivos, locais onde tem inflamáveis,
eles acabam também recebendo. Lembrando que também depende de uma análise. Não é porque o cara só faz o manuseio que dá para ele sim esse direito, tá? Tudo é na base de uma análise para poder saber se ele recebe ou não. E o último aqui, bombeiro civil tem esse direito? Sim, bombeiro civil ele recebe periculosidade. Por quê? Porque ele está exposto a cenários onde ele vai ter que ficar em uma situação de um incêndio, de uma explosão. Ele vai ter que entrar em cenários onde muitas vezes não sabemos realmente o que tem naquele cenário. Então, o bombeiro em si, por ficar exposto a essas situações de riscos graves e iminentes, ele acaba recebendo a periculosidade como direito, devido a essa exposição. Ah, mas calma aí, mas tem alguns bombeiros em algumas empresas que eles não atuam de forma direta a esse cenário. Tem muitos casos de bombeiros que são mais administrativos, tem muitos casos de bombeiros que são mais, vamos dizer assim, educacional, que apenas dão orientações dentro da empresa. Acontece muito isso no dia a dia. Sim, é verdade. E esses bombeiros têm o direito de receber? Sim, eles também têm o mesmo direito daquele bombeiro que é ativo, que está mais na situação mais voltado para a emergência. Ele tem o mesmo direito. Então não importa se ele é administrativo ou se ele é operacional. Ambos têm esse direito de receber a periculosidade. Sério? Mas onde está escrito isso? É isso que a gente vai ver agora. Existe uma lei que é a Lei 11.901 de 2009. Essa lei que fala sobre o regulamento da profissão do bombeiro civil. Então essa lei em si, ele dá ao bombeiro civil alguns direitos, questões voltadas para reciclagem, formação, classificação, jornada de trabalho. Então essa lei traz todas essas informações. E aqui nessa lei, nós temos um artigo, que é o artigo número 6, que ele fala o que é assegurado ao bombeiro civil. O que o bombeiro civil tem que ter de direito? Primeiro item aqui, o uniforme especial. Segundo item, seguro de vida em grupo, claro, que é na questão estipulado pelo empregador. E o terceiro item, que é referente ao nosso vídeo de hoje, o adicional de periculosidade de 30% do salário mensal sem acréscimo. Então a gente tem esse direito de receber os 30% de adicional de periculosidade. Isso é uma coisa que está assegurada. Então se você tem o registro como bombeiro civil, você recebe esse direito de 30% de adicional de periculosidade. Tá? Lembrando que era apenas do salário base. E o último aqui, só para poder fechar aqui o que o artigo 6 fala, é o direito da reciclagem periódica. Então, tudo isso que é assegurado ao bombeiro, as empresas têm que adotar. Então, a empresa ele tem que seguir esses procedimentos. Isso é uma lei federal, é uma lei que vale para o Brasil todo. Então, se você tem um registro como bombeiro, você tem esses direitos, tá? Então, respondendo aqui a pergunta do vídeo, bombeiro civil tem direito a 30% de adicional de periculosidade? Sim, pois a nossa lei, a lei que fala do bombeiro civil, essa lei nos dá esse direito. Mesmo que não tivesse essa lei, a disposição da profissão bombeiro civil dentro do cenário que ele atua na empresa, isso também acaba assegurando que ele tem também esse direito de receber os 30% de periculosidade. Então, nesse caso, se não tivesse essa lei, nós estaríamos recebendo da mesma forma.
A única diferença é que aqueles bombeiros que são muito mais administrativos não ia estar recebendo, porque não estão expostos ao risco em si. Então, esses bombeiros que são mais administrativos acabam não recebendo. Mas como nós temos uma lei que coloca isso como assegurado ao bombeiro, então não importa se ele é administrativo, se ele é operacional, se ele tem registro como bombeiro civil, ele faz atividade de bombeiro civil, então ele tem o direito de receber o 30% de periculosidade. Ok? Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Agradeço a todos. Quem tiver uma pergunta, quem tiver uma dúvida, fique à vontade para estar respondendo no comentário. Inscreve no canal e agradeço a presença de todos e até mais.